Meus amigos, saudação de paz para todos. Quem tem o prazer de vos cumprimentar mais uma vez aqui pelo canal é o seu amigo, irmão em Cristo, pastor Dário Cunha, aqui da cidade de São João Batista do Glória, Minas Gerais. Para você que é novo aqui, já se inscreva no canal, deixa aí o seu joinha, o seu like, ative o sininho e você vai estar recebendo as notificações de todas as postagens que nós fizermos por aqui. Hoje nós vamos estar comentando a lição de número 4, que será ministrada no dia 26 de janeiro de 2020. Estamos aí estudando a raça humana, origem, queda e redenção. Uma lição comentada pelo nosso mestre, pastor Claudio Honor de Andrade, o consultor teológico da nossa editora CPAD. E nós estamos aqui louvando a Deus e agradecendo a Deus por mais esta lição maravilhosa. Nós servimos a Deus aqui na Assembleia de Deus, Ministério de Missão, onde é presidida pelo nosso pastor Nivair, bispo da Cruz. A lição de domingo que vem, que é a lição de número 4, ela vai tratar os atributos do ser humano. O texto áureo está baseado em Salmo 32 e o verso de número 9, que diz: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. A verdade prática diz o seguinte: criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então estamos aí com esta bela lição. A leitura bíblica em classe ela está em Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 10. Os objetivos dessa lição. O objetivo geral é mostrar a complexidade do ser humano, pois ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. E temos aqui os objetivos específicos, que é, primeiro, explicar a espiritualidade humana. Segundo, radiografar a racionalidade humana. Terceiro, expor a sociabilidade humana. Aclarar a liberdade humana. E por último, pontuar o trabalho e a criatividade humana. Então nós temos aí essa bela lição que estará sendo estudada no dia 26 de janeiro. A introdução nos vai trazer aqui um clareamento do que será proposto em toda essa lição, que será tratado aí os atributos do ser humano: espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Então nós podemos aqui destacar que o ser humano, como já vimos na lição passada, ele é espiritual, ele é racional, ele raciocina, ele é um ser que usa a capacidade de raciocínio, é um ser que necessita do convívio social. Deus projetou o homem para viver em sociedade, nós vamos ver isso aí. E também ele tem liberdade e criatividade. Então o homem ele também tem o poder de criar. Então nós vamos ver tudo isso aí. O primeiro tópico da lição vai tratar a espiritualidade humana. Nós vamos ver aqui nesse tópico a questão de como é que o espírito do homem trabalha. A partir deste subtópico, né, a espiritualidade humana, nós vamos ver que a origem do nosso espírito, ela anseia por Deus naturalmente, ou seja, e é através de Deus que ele pode ser revivificado. Ou seja, o homem, mesmo estando morto no pecado, o seu espírito anseia pelo Criador. O seu espírito clama
pelo Criador. É muitas das vezes que nós vamos ver as pessoas tentando preencher o vazio que há dentro dela com outros prazeres, com outras atividades, com outras ramificações, até mesmo religiosa, tentando preencher este vazio que há na vida do ser humano longe de Deus. Nós vamos só encontrar a vivificação ou a revivificação do nosso espírito em Deus. Nós temos aqui também a origem divina do espírito, do nosso espírito. Nós encontramos ali em Gênesis capítulo 2, o versículo 7, que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. Ou seja, o Espírito de Deus, ele entrou no ser humano e tornou ele alma vivente. O termo aqui é usado para descrever isso, ruach, sopro divino. Também nós temos aqui o anseio natural do espírito humano. Aí nós vamos entender isso aqui. Sendo proveniente de Deus, como nós já vimos aqui no primeiro ponto dentro da lição, o primeiro ponto já vai trazer aí o espírito anseia naturalmente por Deus. Então, sendo o espírito proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celestial, conforme Paulo bem acentuou aos atenienses. Os irmãos sabem bem disso. Em Atos capítulo 17, versículo 21 e 22, quando Paulo chega para ali evangelizar o povo de Atenas, ele vai observar ali que havia vários altares, e entre todos os altares estava ali um altar com a seguinte descrição: ao Deus desconhecido. É tão verdade que o espírito do homem anseia pelo Criador, que aqui nós vamos ver nessa passagem que, por medo deles não atenderem às necessidades espirituais, eles também colocaram ali um altar a um Deus desconhecido, para não ficar nenhuma divindade de fora. Esse é um dos erros, esse é um dos fatores, esse é um dos problemas, digamos assim, quando o ser humano não consegue encontrar o caminho verdadeiro, E aí nós vamos descrever algo que é muito importante, que para ele conseguir entender o caminho, encontrar o caminho, é aquilo que o apóstolo Paulo também ensinou, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É por isso que temos a necessidade de pregarmos o evangelho, porque todo ser humano, ele tem uma predisposição, até cientificamente falando, que ele já nasce com a predisposição de buscar um ser superior, buscar algo divino para a vida dele. E aqui nós vamos ver também o salmista dizendo, como a corça ou o cervo anseia por água, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. O salmista falando aí do anseio, da vontade que a sua alma tinha por Deus. Terceiro ponto aqui, nós vamos ver aqui a revivificação do espírito humano. Através de sua morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem que jaz morto espiritualmente. Só ele tem esse poder de fazer reviver o espírito que já morto no pecado. Esse morto aqui, nós temos que entender que é morto para as coisas de Deus. É aquilo que nós aprendemos na lição anterior. A alma peca, o espírito enfraquece e o corpo padece. É quase que desta sequência, A alma peca, o espírito enfraquece e a alma padece. A alma peca, corta o relacionamento do espírito com Deus e o corpo começa agora a adoecer e leva até a morte espiritual verdadeiramente, que se Jesus voltar e o homem estiver nessa condição, ele vai perder a sua salvação.
Segundo tópico, vai dizer a racionalidade humana. Aí tem aqui algo muito interessante. Temos que ter em mente que o ser humano é um ser racional, assim como Deus é um ser racional. Deus é um ser inteligente. Deus é um ser que ele é o pai da sabedoria. A racionalidade de Deus é tão profunda e grande que ele é o pai da sabedoria. Em contrapartida, nós vamos ver o arqui-inimigo de Deus e também da humanidade, o pai da mentira, né? Então ele quer de cada um de nós. O que Deus espera de mim, de você, é que nós oferecemos a ele um culto racional. O que seria um culto racional? Um culto com inteligência, um culto com raciocínio, um culto que verdadeiramente ele parte do interior do homem, lá de dentro da nossa alma. Às vezes nós vamos ver hoje muitas pessoas até trazendo aí o título de adorador, um título de cristão, mas na verdade são meramente religiosos, não são adoradores. Ou seja, as pessoas estão até reunidas em um templo, buscando ali algo, mas não encontrou ainda o sentido da verdadeira adoração. Porque o verdadeiro adorador, ele começa a preparar a sua adoração antes de chegar à sua congregação, antes de chegar à igreja, antes de chegar ao local do culto. Ele prepara antes, porque ele vai oferecer para Deus o perfeito louvor. Deus é um ser racional e ele desafiou, né, que Judá, no caso aqui, a oferecer também culto racional, quando Judá estava praticamente aí caído, né, na apostasia. E olha aqui, ele vai dizer assim: vinde então e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes obedecerdes, comerei o bem desta terra. Então, temos aí esta passagem maravilhosa do que Deus requer de nós. Em contrapartida, ele vai dizer: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então nós temos que entender que Deus requer de nós uma verdadeira adoração. Aí nós temos aqui o segundo ponto, vai dizer a harmonia entre a racionalidade e a espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, ela manifesta de forma racional ou de maneira racional. Por quê? O nosso Deus não é Deus de confusão. Hoje nós temos visto muitas pessoas mostrando uma espiritualidade, mas por outro lado trazendo confusão. Ou seja, ela não traz um entendimento para aqueles que estão olhando do lado de fora. E nós precisamos ter essa convicção que a nossa adoração, ela agrada a Deus e traz entendimento para quem está nos acompanhando. Ou seja, o culto ele precisa se desenvolver no âmbito de santificação, inteligível e espiritual. Ou seja, precisa atingir este nível. Nós precisamos oferecer um culto inteligente, santo e espiritual. De outra forma, nós não vamos conseguir de maneira nenhuma. O culto racional que agrada a Deus é o terceiro ponto aqui. Isso significa que, antes de tudo, que a nossa adoração tem que ser perfeitamente entendida, explicada e praticada. Ou seja, nós não podemos de maneira nenhuma estar no culto e sair do culto sem entender nada. O louvor tem que ser inteligível, a mensagem tem que ser inteligível e auditivamente compreensiva,
para que todos que estão ali compreendam o objetivo daquele culto. O culto, nós podemos dizer, amados irmãos, que ele é ali algo que nós vamos prestar a Deus e receber em contrapartida também a palavra de Deus, o alimento espiritual. Nós prestamos um culto e levamos as bênçãos espirituais, o alimento espiritual para casa. Então precisa ter essas três condições. Perfeitamente entendido, o culto tem que ser entendido, a adoração tem que ser entendida, explicada, no caso aqui a palavra tem que ser bem coerente e praticada. A partir do momento que nós entendemos, compreendemos, adoramos a Deus, temos que pôr em prática aquilo que Deus tem falado conosco. Tiago vai falar isso de uma forma bem categórica, né? Que nós não podemos ser simplesmente ouvinte, mas também praticantes. E Romanos 12, o versículo de número 1, ele é como no meu versículo de cabeceira. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o culto racional, ele vai, amados irmãos, nos dar um norte, ele vai nos dar ali um objetivo sincero para podermos adorar a Deus. Ou seja, ele tem que ser raciocinado, eles têm que ser programado. Então, aquele que canta, dedique-se ao louvor. Aquele que prega, dedique-se à pregação. Eu falo muito que quando vamos trazer uma mensagem ou apresentar um louvor, primeiro nós temos que ver se essa mensagem falou poderosamente ao nosso coração, se esse louvor nos edifica, se edificou a minha vida, se a mensagem que eu estou meditando, ela falou comigo, obviamente ela vai falar também com o povo de Deus. Então, amados irmãos, precisamos entender isso. E o apóstolo Paulo, ele fala na questão do culto, ele usa aqui a lógica. Todo o nosso culto ele tem que ter uma lógica, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um alvo, ele tem que ter um objetivo, senão não vale a pena nós estarmos na presença de Deus. Terceiro tópico dessa lição, vai falar sobre a sociabilidade humana. A solidão é contrária à nossa natureza, porque Deus criou o homem para ser sociáveis. Ou seja, nós vamos ver aqui que Deus primeiro, ele instituiu a família, depois o Estado. Deus primeiro, ele instituiu a família, depois a religião. Às vezes acontece que as pessoas começam por primeiro o Estado, ou a religião, ou até mesmo a profissão em primeiro lugar, mas Deus ele deixou bem claro aqui na sua palavra, que ele instituiu primeiro a família. Nós vamos ver que o primeiro ponto vai falar que a solidão é nociva ao ser humano, ela faz mal, ela traz um desequilíbrio ao ser humano, desequilíbrio emocional, desequilíbrio psicológico, desequilíbrio muitas vezes em todas as áreas da vida do ser humano. A solidão pode trazer isso. No período da criação, a única coisa que Deus afirmou que não é boa é que o homem viva só, ou seja, que o homem não fica na solidão. E ele vai falar, por isso farei uma adjuntora, farei uma que esteja ao seu lado, farei uma pessoa que seja igual a você, que raciocine, que pensa, que troque ideia, que tenha diálogo, que tenha pensamentos positivos, para que vocês possam crescer juntos. Somente quem se insurge contra a verdade e sabedoria busca viver uma vida solidariamente, ou seja, viver uma vida solitariamente, ou seja, a pessoa que quer viver uma vida solitária é uma pessoa que não liga nem mesmo para ela mesma, ou seja, ela não está nem aí pela palavra de Deus e muito menos pela sua vida. E nós vamos entender isso
de forma muito especial, que é aquilo que está em Provérbios, capítulo de número 18, e o verso 1, que diz assim, ó: busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. Aqui Salomão está dizendo que quem vive dessa maneira, ele fica procurando satisfazer o seu próprio desejo e acaba sendo um tolo, ou seja, falta nele sabedoria. E nós precisamos ver bem isso aí para que a nossa vida seja vitoriosa na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo ponto aqui vai falar: a família é a origem da sociedade humana. A família é a mais importante de que a sociedade, é a mais importante e imprescindível do que o Estado, porque ambos dependem do lar doméstico. Olha que coisa interessante, que o pastor Claudio Honore foi muito feliz nessa colocação, porque a família, ela é mais importante do que a sociedade e mais importante do que o Estado. Por quê? A sociedade depende da família e o Estado muito mais. Sem família não tem sociedade, sem sociedade não tem Estado. Então, ambos dependem um do outro. Por isso, valorize a sua família. Nós vamos ver aqui que o próprio Salomão, que foi um dos maiores estadistas de todos os tempos, escreveu 2 salmos, Salmo 127 e Salmo 128, exaltando aqui o papel da família na sociedade e no Estado. Porque é imprescindível a vida da família na sociedade. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar a família de fora do plano divino, porque o plano divino é a família. A Igreja de Cristo e a sociedade. No Novo Testamento encontramos a Igreja de Cristo apresentada como uma sociedade perfeita, porque nela todos formamos um único corpo. Vamos ver lá, 1 Coríntios capítulo 12, né? 1 Coríntios capítulo 12, e o versículo de número 13, o apóstolo Paulo dizendo: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então nós formamos um corpo. E eu vou um pouco mais além. Vamos falar aqui do nosso texto áureo da Santa Ceia. Nós vamos ver aqui, Paulo falando daquilo que ele tinha recebido do Senhor. E o que eu acho muito interessante é o que a Bíblia diz sobre o discernir, né? Porque aqui, versículo 29, 11 e 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aqui tem um papel importante. Muitas pessoas participam da ceia sem ter reconciliado com seu irmão. Outros reconciliam de boca para fora, mas dentro dele está: eu não suporto, eu não aguento, eu não consigo ir com a cara daquele irmão. Você não está discernindo o corpo do Senhor. Nós somos um corpo, e como o corpo tem vários membros, todos os membros da igreja, ele tem que estar em comunicação um com o outro. Ou seja, não tem jeito de o dedo minguinho da nossa mão dizer: eu não preciso do corpo. Ele precisa do corpo. Para ter vida, para ter paz, para ter comunhão, precisa do corpo. O discernimento do corpo é importante para a comunhão com Deus e com toda a igreja. Nós temos aqui também agora um ponto importante, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio pode ser definido como a capacidade humana de tomar livremente uma decisão,
Esse atributo que Deus concedeu ao ser humano é um presente de Deus. Nós vamos ver em Gênesis 13, 9, Juízes, ou Josué 24 e 15, né? E Hebreus 4 e 7. O poder do homem de decidir, o ato de decidir. Segundo a Bíblia Sagrada, o ato de decidir entre o bem e o mal, entre Deus e os ídolos, entre aceitar Jesus e recusá-lo, é um direito que o Todo-Poderoso concedeu ao ser humano. Gênesis capítulo 2 e versículo 9, 1 Reis 18 e 21, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Ou seja, Deus deu esse poder do homem, aceitar ou não aceitar, querer ou não querer. E eu vou dizer mais, porque aqui o terceiro ponto aqui vai dizer assim, portanto o livre-arbítrio é a soberania divina, não excludente, são perfeitamente harmônico. Ou seja, eu quero ir um pouquinho mais além. Sem o livre-arbítrio não pode haver condenação. Se não tiver o livre-arbítrio, não tem como ter condenação. Por quê, pastor? Porque como Deus vai condenar uma pessoa se ele é obrigado a aceitar determinada situação? Como Deus condenaria alguém que ele tem o poder de decidir a salvação, se o homem pode ser salvo ou não? Então esse poder Deus deu para o homem. Eu preciso querer ser salvo. Eu preciso querer ir para o céu. Eu preciso querer servir a Deus. A partir deste pressuposto, Deus não tem responsabilidade em um homem perder a salvação, porque Deus é justo. Deus deixou a opção para o homem. O homem pode escolher, o homem pode definir. Então, é interessante isso aqui. Sem o livre-arbítrio, fica sem condições de ter condenação. E o quarto ponto aqui, nós vamos encontrar aqui a criatividade humana e o trabalho. Amados irmãos, tem muitas pessoas que criticam a questão do trabalho e dizendo até assim, se Adão não tivesse pecado, nós não precisávamos trabalhar. Errado. O homem foi feito para o trabalho. Note que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, primeira coisa que Deus vai falar com o homem, que era para ele lavrar, cuidar e ali dominar a terra. Deus deu o domínio para o homem cultivar, lavrar, produzir naquela terra. Então o trabalho não é um ato que aconteceu ou consequência do pecado. Não. O que seria então consequência do pecado? Agora a canseira, o fardo pesado do trabalho é consequência do pecado. O trabalho não era esse ardor que nós temos hoje. O trabalho não era essa dificuldade que nós temos hoje. O trabalho ele era mais leve, digamos assim, tendo em vista que o homem tinha até o acesso, à árvore da vida. E sem dizer também que o trabalho dignifica o homem. O trabalho traz dignidade para a raça humana. O trabalho ele eleva a moral do homem. O homem que é trabalhador, ele tem a sua moral elevada. E por último aqui nós temos a criatividade humana. Nós vemos aqui, depois que a raça humana propagou, aumentou a espécie, de Adão até ali a sua terceira geração, nós vemos uma evolução muito grande. Nós vamos ver aí no capítulo 4, versículo 2 e 3 e o 20 e 22, que eles rapidamente evoluíram, já dominavam a agricultura, a pecuária, a metalúrgica e a arte musical. Então já tinha pessoas que trabalhavam na arte ali do ferro, já tinha pessoas que trabalhavam com a arte de construir instrumentos musicais, a agricultura, a pecuária, já tinha todo um plano elaborado. E nós vamos ver aqui que a partir da Torre de Babel, em Gênesis
11:6, o homem já demonstrava ter condições de dominar todo o planeta em virtude da sua criatividade. Então, tudo que nós vemos hoje tem desenvolvido aquilo que Deus concedeu ao homem, a capacidade de criar, de desenvolver projeto. Isso tudo Deus deu para o homem. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz. Receba aí o carinho, o abraço desse seu amigo, pastor Dário Cunha. E não deixe, já que você ouviu esse vídeo, chegou até aqui, se inscreva no canal, acione o sininho e deixe lá o seu joinha para que você ajude a crescer esse canal. Aproveite que você chegou até aqui, não deixe de se inscrever. Um abraço, que Deus em Cristo vos abençoe.